Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu escrevo e falo sobre história já faz muitos anos, e quando se está nessa área, parece que tudo se resume a guerras, disputas e traições. Mas existem momentos em que a força que move as pessoas não são o ódio e o poder, e sim a compaixão. Muitas vezes um simples ato de gentileza e generosidade é capaz de alterar o rumo dos acontecimentos, seja dedicando a sua fortuna para melhorar a educação de crianças ou simplesmente oferecendo a mão a um paciente em estado terminal. Hoje eu vou contar para vocês sobre alguns dos grandes atos de gentileza que marcaram a história da humanidade. Eu vou começar contando sobre uma decisão que ocorreu há mais de 500 anos e que até hoje ajuda centenas de pessoas. O responsável por isso foi um homem que, se vivesse nos dias de hoje, seria bem mais rico que o Elon Musk e o Bill Gates juntos. Não é à toa que Jacob Fugger II ficou conhecido como Fugger, o Rico. Jacob nasceu em 1459 e era membro de uma família de mercadores de Augsburg, na atual Alemanha, que negociava tecidos vindos da Itália. A fortuna da família Fugger já era considerável na geração dos avós dele e cresceu ainda mais com os pais de Jacob. Junto com os seus dois irmãos mais velhos, eles conseguiram ainda aumentar mais ainda o lucro e se envolver com bancos e com o comércio de produtos de metalurgia. Na década de 1480, os três já eram os banqueiros oficiais da Casa de Habsburgo, ajudando na manutenção dos imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. Eu falei sobre a história desse império aqui no canal. Os Fugger também tinham na prática o monopólio do mercado de cobre na Europa, além de concessões de minas de prata e cinábrio, de onde se extrai o mercúrio. Como se não bastasse, em 1513 eles fizeram um acordo com a coroa portuguesa para revender especiarias e outros bens de luxo vindos das Índias. A fortuna de Jacob aumentou ainda mais quando ele se casou com Sibila Arzit, filha de um importante comerciante da cidade. O casamento trouxe não só mais dinheiro ainda, como posição social, dando a ele assento no conselho da cidade como um membro da elite. Mas os dois não tiveram filhos e a questão da herança ficou pendente. Os negócios, obviamente, deveriam passar para os seus sobrinhos, mas ele podia fazer o que quisesse com a sua própria fortuna. E ele decidiu usar esse dinheiro para fazer o bem. Jacob Fugger determinou a construção de um conjunto habitacional para abrigar os pobres de Augsburg. O Fuggerhaus, inaugurado em 1521, é considerado o complexo habitacional público mais antigo do mundo e ainda funciona nas mesmas bases que o seu fundador estabeleceu. Originalmente, ele era composto por 51 casas, mas esse número cresceu para 67 ao longo dos anos, divididas em 147 apartamentos. Cada família tem o seu próprio espaço, com uma entrada independente dando para a rua do conjunto, que é fechada por muros. Ainda existe na propriedade um edifício administrativo, uma igreja, uma escola e um bunker da Segunda Guerra Mundial. O Fuggerhaus é mantido até hoje pelo fundo de caridade estabelecido por Jacob Fugger em 1520, que ainda é administrado pela família. Para morar lá é cobrado um aluguel simbólico que permanece o mesmo desde a fundação, um florim renano por ano, equivalente a 88 centavos de euro, mais ou menos R$6 daria aqui no Brasil. Além disso, também é preciso seguir certas condições. Em primeiro lugar, o objetivo do Fuggerhaus não é a caridade por si somente, é uma assistência para pessoas ameaçadas pela pobreza, de forma que elas possam se recuperar sem ter que ir para a mendicância. Por isso, só são aceitas pessoas registradas como moradores de Augsburg há mais de 2 anos e que estejam em estado de indigência, mas sem dívidas e que sejam respeitáveis.
Também é obrigatório que sejam católicos. Em troca, é requerido que os habitantes do Fuggerheim rezem 3 vezes por dia pela alma de Jakob Fugger e de sua família, e que façam pequenos serviços para a comunidade. Por dentro, o Fuggerheim parece um vilarejo, e um detalhe curioso é que cada porta tem uma campainha em formato diferente de todas as outras. Isso vem do tempo anterior à iluminação pública, para que cada morador pudesse reconhecer a sua própria porta apenas pelo tato. Os portões são fechados às 10 horas da noite. Quem chegar depois desse horário paga uma multa de no máximo €1. Para quem não é morador, é possível visitar a vila, que fica a poucos minutos a pé do centro de Augsburgo. O ingresso individual para os adultos custa €8, cerca de 9 vezes mais do que o aluguel de uma casa por ano. Todo o dinheiro é revertido para o fundo que mantém ainda hoje o Fuggerheim. Dá para imaginar a fortuna que Fugger deixou a ponto de até hoje a fundação funcionar. Mas não é preciso ter tanto dinheiro assim para fazer um grande ato de gentileza. Às vezes são os mais humildes que acabam se mostrando os mais generosos ao compartilhar o pouco que eles têm com quem ainda tem menos ainda. Um dos maiores exemplos disso aconteceu no século XIX, quando uma grande tragédia humanitária se tornou notícia em todo o mundo. Entre 1845 e 1850, uma praga nas plantações de batata por toda a Europa causou milhares de mortes. O desastre foi ainda pior na Irlanda, que na época era parte do Reino Unido, porque a população local dependia exclusivamente da batata para sobreviver. Todos os outros produtos agrícolas eram exportados. 1,5 milhão de pessoas morreram e 3 milhões emigraram. Para se ter ideia, a população da ilha da Irlanda até hoje não voltou ao mesmo nível daquela época, de antes da peste. Essa tragédia gerou uma comoção mundial e gestos de solidariedade vieram de toda parte, começando pela própria Rainha Vitória, que doou 2.000 libras para o socorro dos seus súditos. O sultão do Império Otomano mandou 2 barcos abarrotados de comida. Sinagogas e igrejas europeias realizaram coletas entre os seus membros e líderes como o Papa e o presidente dos Estados Unidos também fizeram doações para a Irlanda. As notícias sobre a tragédia na Irlanda chegaram aos Choctaw, um povo nativo do sul dos Estados Unidos. Eles estiveram entre os primeiros grupos indígenas a incorporar elementos da cultura europeia. Por isso eram considerados como uma das 5 tribos civilizadas na época da independência do país. Mas essa atribuição não impediu que em 1831 o governo norte-americano decidisse removê-los à força de suas terras ancestrais para abrir espaço a colonos brancos. Junto com outras tribos, eles foram obrigados a se instalar em terras menos férteis, no chamado território índio, em Oklahoma. No caminho, milhares de pessoas morreram de fome e doença. Por isso, essa imigração forçada ficou conhecida como Trilha das Lágrimas. Hoje, a maioria dos estudiosos classificam esse episódio como genocídio e limpeza étnica. Quando os Choctaws ficaram sabendo da grande fome da Irlanda, fazia só 15 anos que eles tinham passado por todo esse sofrimento e ainda estavam se recuperando. Para essa nação que compartilhava tudo uns com os outros, era incompreensível que os brancos deixassem o seu próprio povo morrer de fome. Por isso, eles decidiram que precisavam fazer alguma coisa. Eles começaram a arrecadar doações entre seus membros e conseguiram reunir $170, cerca de 35 libras nos valores da época. Comparado com as 2.000 libras que a Rainha Vitória tinha dado, a gente vê que era um valor bem pequeno, mas que fazia falta para eles. Com a ajuda da comunidade Quaker, a doação chegou até Middleton, no condado de Cork,
onde foi usada para comprar comida e cobertores para o povo necessitado. Foi só muito mais tarde que os irlandeses descobriram que esse auxílio vinha de um povo que tinha sofrido tanto quanto eles. Isso acabou gerando um laço de amizade que perdura até hoje. A ajuda dos Choctaw é lembrada no monumento em Middleton, chamado Espíritos Irmãos, inaugurado em 2017. Além disso, todos os anos a Irlanda concede bolsas de estudo para estudantes Choctaws que querem entrar em universidades irlandesas. Episódios de solidariedade entre povos diferentes acontecem em circunstâncias mais inusitadas, até mesmo envolvendo inimigos na guerra. No episódio sobre a história do Natal, eu contei a respeito desses casos que aconteceram no Natal de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. Soldados alemães, britânicos e franceses decidiram marcar a data festiva e começaram a atravessar a terra de ninguém entre as fronteiras para levar comida, cigarros e pequenos presentes ao outro lado. Também houve confraternização e troca de prisioneiros e, em alguns lugares, todos se reuniram para recuperar os mortos e dar a eles enterros dignos. Tudo isso feito espontaneamente, sem autorização dos generais, que acharam tudo isso uma grande quebra de disciplina. Essa reprovação fez com que a trégua de Natal não se repetisse nos outros anos da Primeira Guerra Mundial. Isso não impediu que episódios de gentileza entre lados opostos do conflito continuassem ocorrendo. Um dos mais interessantes aconteceu na única trégua por razões humanitárias acertada oficialmente entre os comandos dos lados opostos, realizada na Península de Galípoli, no Império Otomano, em 24 de maio de 1915. Como eu contei no episódio sobre a Primeira Guerra Mundial, nessa região aconteceu uma das campanhas mais ferozes e trágicas do conflito, resultando em centenas de milhares de mortos e feridos. A campanha começou em 25 de abril, com tropas otomanas de um lado e da Entente do outro, principalmente tropas australianas, que eram parte do Império Britânico. A violência dos ataques deixou milhares de mortos na terra de ninguém, entre os dois exércitos. Esses corpos não podiam ser recuperados, porque não dava para sair das trincheiras sem ser alvejado. E, logicamente, no calor da Primavera Turca, os corpos começaram a cheirar mal, a ponto de incomodar marinheiros embarcados em navios de guerra. A solução foi acertar uma trégua de 9 horas para permitir que os dois lados recuperassem e enterrassem seus mortos. Às 7h30 da manhã do dia 24, um apito soou, marcando o início do cessar-fogo, e tropas otomanas e da Entente começaram a emergir das trincheiras para resgatar e enterrar os seus mortos. Quem não estava destacado para a tarefa aproveitou a folga para tomar um pouco de ar. Com isso, australianos e turcos começaram a se misturar e ver que do outro lado não havia monstros, era todo mundo gente como eles. Mesmo não falando a mesma língua, os seres humanos sempre buscam um jeito de se comunicar. E em Galípoli, essa linguagem foi a gentileza. Não demorou para que alguém oferecesse um cigarro a um soldado inimigo, que agradeceu dando uma tâmara. E essas amabilidades se espalharam. Os turcos ofereciam doces e frutas secas e os australianos respondiam com chocolate e carne em lata. Às 4 horas da tarde, o resgate dos mortos estava completo e as tropas começaram a se preparar para voltar para suas respectivas fronteiras. Turcos e australianos se despediram apertando as mãos, sabendo que o próximo encontro seria através da mira dos seus fuzis. Mesmo assim, essas pequenas gentilezas do cessar-fogo
criaram um respeito mútuo em meio à carnificina. Depois que a guerra acabou, soldados turcos e australianos passaram a se ver como companheiros, que por acaso estavam em lados opostos. Já durante a Segunda Guerra Mundial, os atos de gentileza que mais são lembrados são aqueles que ajudaram a salvar pessoas do regime nazista, por exemplo, judeus, artistas ou ativistas políticos. Tem um episódio aqui no canal sobre o nazismo. Algumas dessas histórias viraram filmes, como nos casos do industrial alemão Oskar Schindler e do padre católico Hugh O'Flaherty. Outras só são conhecidas pelas famílias das pessoas que foram salvas. Um grupo que estava em posição de ajudar eram os diplomatas estrangeiros, que tinham a capacidade de fornecer vistos de entrada para que os perseguidos pudessem fugir. E não foram poucos os que fizeram o que podiam, mesmo arriscando as suas carreiras, ao contrariar ordens diretas dos seus governos. Um desses diplomatas foi o brasileiro Luiz de Souza Dantas, embaixador do Brasil na França por quase 20 anos. Quando os alemães invadiram esse país, ele decidiu desobedecer às ordens de Getúlio Vargas e começou a assinar vistos para qualquer pessoa perseguida pelos nazistas que fosse pedir ajuda. Muitos tinham perdido a nacionalidade e eram apátridas, outros nem documentos tinham. Souza Dantas salvou quase 1000 pessoas e a maioria eram judeus, mas também havia comunistas, homossexuais e artistas. Mesmo depois que ele foi expressamente proibido de fornecer qualquer tipo de visto, ele continuou fazendo isso, só que com a data anterior à proibição. Souza Dantas conseguiu se safar porque era muito popular e já estava no fim da carreira, tanto que logo que voltou para o Brasil, ele se aposentou. Esse não era o caso de Aristides de Souza Mendes, cônsul-geral de Portugal em Bordeaux, no sul da França. Na época, Portugal vivia sob a ditadura de Antônio Salazar, muito mais fechada que a ditadura brasileira. Mas, mesmo sabendo que podia esperar retaliação, Souza Mendes decidiu desafiar o seu governo e se tornou aquele que sozinho salvou mais pessoas do nazismo. Em novembro de 1939, o governo português estabeleceu uma diretiva conhecida como Circular 14. Ela obrigava os serviços consulares a consultar o Ministério dos Negócios Estrangeiros antes de conceder vistos a judeus apátridas, ativistas políticos e outras pessoas consideradas indesejáveis. Essa restrição não se aplicava para quem quisesse passar por Portugal para chegar a outros países. Para isso, era preciso apresentar o bilhete de saída e um visto para o destino para onde ela ia. Logicamente, a maioria não tinha condições de conseguir isso. Souza Mendes não teve dúvidas, ignorou solenemente a diretriz. Nem bem tinha recebido a Circular 14, ele forneceu um visto para Arnold Winitzer, um professor universitário judeu, sem pedir autorização. Pouco tempo depois, ele fez o mesmo para um militante político espanhol, recebendo uma advertência, já que o visto tinha sido negado pelo Ministério das Relações Estrangeiras. Pensa que isso fez ele tomar mais cuidado? Nem um pouco, especialmente depois que os nazistas invadiram a França em junho de 1940. Nesse momento, fugitivos de todo o país começaram a ir para Bordeaux e o consulado ficou superlotado, com gente tentando conseguir visto. Souza Mendes ficou tão sobrecarregado com o excesso de trabalho e a situação dos refugiados que teve um colapso nervoso. Mesmo na cama, ele continuou emitindo vistos, entre eles para um banqueiro da família Rothschild. Em 17 de junho, Souza Mendes se levantou depois de ter tido o que ele descreveu como uma inspiração divina. Ele decidiu que, a partir daquele momento, ajudaria a todo mundo, independente de nacionalidade, raça ou religião. Com a ajuda de um rabino que tinha fugido de Antuérpia, ele começou a dar vistos a centenas de pessoas por dia.
Quando o governo português descobriu e mandou que a embaixada na França interviesse em Bordeaux, Sousa Mendes não teve dúvida, ele simplesmente mudou a representação portuguesa para a cidade mais próxima, em Baiona, e continuou emitindo os vistos. Quando o papel timbrado oficial acabou, Sousa Mendes dava o visto em qualquer folha que tivesse à mão, inclusive em cardápios de restaurante. Quem se alarmou foram as autoridades da Espanha, que começaram a receber um fluxo enorme de pessoas querendo atravessar o país até chegar para Portugal. Eles decidiram então fechar a fronteira com a França e o governo português temeu por sua neutralidade, achando que os vizinhos poderiam se juntar à Alemanha e invadir Portugal. Por isso, mandaram um funcionário para impedir Sousa Mendes. Ele então decidiu voltar para Portugal à frente de um comboio de carros cheio de refugiados e, de algum jeito, ele conseguiu convencer os guardas espanhóis a deixar passar todo mundo. Não se sabe exatamente quantas pessoas foram salvas pelo diplomata. Até porque muitos dos vistos concedidos nesse período eram regulares. Um exemplo foi o de Otto de Habsburgo, herdeiro aparente do trono da Áustria, que era odiado por Hitler. Como eu contei neste outro episódio, Otto conseguiu asilo em Portugal junto com sua família, porque sua avó era neta de Dom João VI. As estimativas mais conservadoras consideravam que cerca de 3.000 refugiados receberam ajuda, mas outras falam em até 30.000 pessoas, sendo 10.000 judeus. Quando Sousa Mendes chegou a Portugal em 4 de julho, Salazar ordenou uma investigação contra ele, que se defendeu alegando razões humanitárias, mas não adiantou e ele foi afastado do serviço diplomático. Com o salário reduzido e 14 filhos para criar, Sousa Mendes recebeu ajuda da comunidade judaica em Portugal e faleceu em 1954. Ele foi nomeado em 1966 como Justo entre as Nações, título dado àqueles que ajudaram a comunidade judaica durante o Holocausto. Sousa Dantas também recebeu honraria em 2003. Em 1982, uma brasileira também foi nomeada como Justa entre as Nações, Aracide Carvalho Guimarães Rosa, esposa do escritor e diplomata Guimarães Rosa. Ela teria conseguido visto para judeus alemães embarcarem para o Brasil pelo porto de Hamburgo, na Alemanha, contrariando as ordens do governo Vargas. Às vezes, grandes coisas acontecem quando uma pessoa comum vê uma situação extraordinária e resolve não ficar parada. Em 1984, a corretora de imóveis de 25 anos, Ruth Cocker Burks, foi visitar uma amiga no hospital de Little Rock, nos Estados Unidos. Ela reparou que as enfermeiras tinham medo de entrar em um dos quartos e descobriu que era porque se tratava de um paciente terminal com AIDS. Essa doença, na época, era mal compreendida e causava pânico e preconceito, ainda mais porque a maior parte das primeiras vítimas eram homens gays que, por sua sexualidade, não eram bem vistos. Ruth decidiu que não era certo deixar uma pessoa morrer sozinha e foi conversar com o paciente. Ela tentou fazer a mãe visitá-lo, mas não teve sucesso, então decidiu cuidar dele, ficando ao seu lado até que falecesse 13 horas mais tarde. A família nem foi reclamar o corpo, então Ruth resolveu que ia pagar pelo enterro, mas nenhuma funerária quis aceitar uma vítima de AIDS. Finalmente, ela encontrou um lugar que concordou em cremar o cadáver. As cinzas foram colocadas no túmulo do pai dela. Esse foi o início do trabalho de Ruth cuidando de pacientes de AIDS, em um tempo em que as pessoas tinham medo até de apertar a mão de um portador do vírus. Ao longo dos 11 anos seguintes, ela se tornou uma presença constante no hospital, garantindo que essas pessoas tivessem alguém para lhes dar conforto e defendê-los. Até as enfermeiras sabiam seu nome e ligavam
para ela quando alguém precisava de ajuda. Ruth lutava para conseguir medicamentos para eles, levava para consultas médicas, dava entrada em pedidos de auxílio do governo e, principalmente, estava ao lado deles para o que desse e viesse. Quando as farmácias locais se recusaram a vender os primeiros remédios antivirais, ela começou a adquirir direto do fabricante e manter na despensa da sua casa. Ruth também arranjava os funerais dos seus protegidos, se necessário, enterrando mais de 40 num cemitério onde a sua família possuía vários lotes. Isso deu a Ruth o apelido de Anjo do Cemitério. Tudo era feito sem nenhum treinamento médico e pagando do próprio bolso, só com o que ela recebia de comissões vendendo casas. A única ajuda vinha de bares gays da cidade, onde drag queens promoviam shows e passavam toda a renda para ela. Com isso, Ruth conseguia pagar pelas despesas dos seus protegidos quando o seu dinheiro não dava. Por outro lado, a comunidade local não entendia o trabalho de Ruth e várias pessoas começaram a persegui-la. 2 vezes a Ku Klux Klan colocou cruzes em chamas no jardim da casa dela. Nada disso a impediu de continuar a trabalhar. Os pacientes cuidados por ela tinham uma sobrevida muito mais longa que no resto do país, o que chamou a atenção de pesquisadores do governo. Isso deu a Ruth uma plataforma muito maior para lutar pelos direitos dos pacientes com AIDS, o que colaborou com a aprovação de políticas oficiais, facilitando o tratamento deles. Ruth enterrou seu último paciente em 1995, quando o seu trabalho deixou de ser necessário. Mesmo assim, ela continuou como ativista na defesa de pessoas com HIV, chegando a atuar como consultora da Casa Branca durante o governo Bill Clinton. Mas, de resto, retornou à vida comum de antes. A história dela ficou conhecida em 2015, quando um jornal local publicou uma reportagem a respeito desse trabalho que viralizou. Ruth publicou suas memórias em 2020 com o título de All the Young Men. A Ruth empregava tudo o que ganhava para cuidar dessas pessoas. Já quem tem dinheiro e fama, é fácil ser generoso criando fundações e doando para iniciativas que ajudam gente mundo afora. Mas a cantora norte-americana Dolly Parton, uma das mais importantes da música country, decidiu que não queria se dedicar a algo tão impessoal. Em vez disso, ela decidiu usar a sua fortuna para melhorar a vida no lugar aonde ela cresceu. Dolly nasceu numa família pobre no condado de Sevier, no Tennessee, um lugar cuja economia era baseada inteiramente no turismo e na agricultura de subsistência. Ela começou a cantar ainda criança e encontrou na música um meio para melhorar de vida, mas nunca esqueceu de onde veio e decidiu que a melhor maneira de ajudar os seus conterrâneos era investindo na educação deles. Em 1988, Dolly estabeleceu a Dollywood Foundation, com o objetivo de inspirar crianças do condado de Sevier a ter sucesso na sua educação. O primeiro passo foi analisar quais eram os maiores problemas, e ela descobriu que quase 1/3 dos estudantes abandonavam a escola antes de completar o ensino médio. Uma pesquisa sobre a causa descobriu que a maioria das crianças começavam a se desinteressar dos estudos entre a 7ª e a 8ª série. Por isso, Dolly decidiu se focar nesse período. Assim, surgiu o programa Buddy, que Dolly lançou pessoalmente em 1991. O princípio era simples: os estudantes da 7ª e da 8ª série deveriam escolher um parceiro de estudos. Se os dois conseguissem se formar no ensino médio, cada um receberia um cheque de $500 para começar a sua vida. Para isso, os parceiros assinavam um contrato em que prometiam ajudar o amigo a atingir a meta,
por qualquer meio necessário. A iniciativa foi um sucesso absoluto. O índice de estudantes que desistiam antes de se formar caiu de mais de 30% para 6%. Mas Dolly não estava satisfeita. Ela começou a oferecer bolsas de estudos aos jovens que quisessem continuar a educação, entrando na universidade. Hoje, cada escola de ensino médio do condado tem direito a 5 bolsas e a escolha é feita por meio de uma redação onde os candidatos explicam como pretendem realizar os seus sonhos. Em 1995, a Dollywood Foundation lançou outra iniciativa visando começar a preparar o sucesso dos estudantes antes mesmo deles entrarem para a escola. A ideia é inspirar neles o amor pela leitura. A Imagination Library envia um livro por mês para cada criança registrada no programa do nascimento até os 5 anos de idade. O que começou como um programa regional acabou ganhando uma proporção gigantesca, já que outros locais foram se interessando pela ideia. No ano 2000, a fundação transformou a Imagination Library numa iniciativa nacional por meio de parcerias com prefeituras, escolas e empresas de todos os Estados Unidos. Depois foi a vez de levar o programa para o mundo e hoje ela atua também no Canadá, no Reino Unido, na Austrália e na Irlanda, tendo distribuído um total de mais de 200 milhões de livros desde o seu início. Bom, pessoal, esse vídeo é para a gente lembrar do Natal, da esperança e da fraternidade. Um ótimo Natal para todo mundo, um ótimo Natal de 2025 para quem for ver esse vídeo depois, um ótimo Natal para 2026, 27, 28, 29 e 30. E é isso, pessoal. Eu queria que vocês colocassem embaixo desse vídeo a palavra Feliz Natal para eu saber que vocês chegaram até o final desse vídeo. Dá mais um presente de Natal para mim. Dá uma olhadinha se você está inscrito no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Vê se o sininho está ativado para receber notificações. Tá legal? Um abraço, um ótimo Natal. Com muita paz, com muita saúde para todo mundo. E até o próximo vídeo.